Olá pessoal, tudo bom? Então, vamos agora tentar fazer um tutorialzinho de como a gente monta o primeiro modelo, né, que é o modelo CCR orientado ao input na forma dos multiplicadores, né, que é um modelo base, assim, para a gente começar a trabalhar e depois a gente vai apresentando os outros modelos. Então, só para vocês verem um pouquinho como que funciona. Então, eu recomendo para vocês, né, à medida que vocês acompanham esse vídeo, que vocês estejam com a formulação do modelo na mão, com a formulação do modelo CCR orientado ao input na forma dos multiplicadores. Bom, eu passei para vocês essa planilha, né, com esses dados. Esses dados se referem a 10 DMUs, né, DMU-N, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. E vou até escrever aqui DMUs, né, para ficar bem claro que essas são as DMUs. E 4 variáveis: renda, expectativa de vida, conhecimento e satisfação. Então são 3 variáveis, vamos dizer assim, sociais, né, expectativa de vida, uma variável de saúde, conhecimento, uma variável de educação, satisfação, uma variável mais subjetiva, e renda, né, uma variável mais econômica. O que a gente vai montar aqui é um modelo de eficiência social, que foi um dos temas que eu estudei lá na minha tese de doutorado, né, o modelo de eficiência social. E então a gente vai tratar a renda como um input e as 3 variáveis sociais, expectativa de vida, conhecimento e satisfação, como sendo um output. Então vão ser uma variável de 3 outputs e um input. Então, o que a gente vai trabalhar nesse primeiro modelo, né, que é o modelo CCR, orientado ao input, é qual seria a redução que eu poderia fazer na renda, né? Primeiro eu iria descobrir quem são os mais eficientes, né? Quem consegue aproveitar a sua renda de maneira mais efetiva para atingir qualidade de vida. E, e eu iria descobrir quanto que eu poderia reduzir da renda dos ineficientes para eles atingirem a fronteira e para se tornarem tão eficientes quanto. Então, uma olhadinha rápida nas variáveis antes da gente montar, né? A gente está vendo que a DMU-N ela é a que tem o maior nível de renda e é a que tem os maiores indicadores sociais, né? Então, é a que tem a maior expectativa de vida, o maior nível de conhecimento, o maior nível de satisfação. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa de muita renda para fazer isso. Agora, eu tenho variáveis, por exemplo, o nível A5, né? Ele tem baixo nível de expectativa de vida, baixo conhecimento e baixo nível de satisfação, mas ao mesmo tempo tem uma renda também muito baixa. Então ele tem um baixo input e baixos outputs. Então, quem será que está conseguindo aproveitar da melhor maneira a sua renda para produzirem os seus outputs, né? Expectativa de vida, conhecimento e satisfação. Então a gente vai conseguir ver isso rodando ideia. Então vamos para esse primeiro modelo, que é o modelo, vou aqui renomear, né? Modelo CCR, orientado ao input, na forma dos multiplicadores. Bom, primeira coisa que eu preciso para montar um modelo ideia é estar habilitado o solver. Então eu vou usar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta solver, né, que é uma ferramenta para resolver modelos de programação linear. Para quem não tem habilitado, vai aqui nessa bolinha aqui do Excel, vem aqui em opções Excel, suplementos, aqui onde tem suplementos do Excel, clica aqui em ir, e essa caixinha aqui tem que estar clicada, que é a caixinha do solver. Então é ela que a gente vai usar para rodar esses modelos de programação linear. Bom,
Primeira coisa que a gente tem que fazer para montar um modelo DEA é lembrar daquela estrutura básica de um modelo de programação linear. Então, o modelo de programação linear basicamente tem variáveis de decisão, tem uma função objetivo, que deve ser maximizada ou minimizada, e tem restrições. Então, vamos começar com as variáveis de decisão. Então, variáveis de decisão são os pesos. Peso dos inputs e o peso dos outputs. No caso desse problema, a gente vai ter um input e 3 outputs. Então a gente vai ter 3 variáveis de decisão. A gente vai ter a variável V, V1, né, que é o peso relacionado ao meu input, e a gente vai ter as variáveis o 1, o 2 e o 3, que são os pesos relacionados aos meus outputs. Eu vou pintar os quadrados aqui de baixo desses pesos de amarelo, porque é aqui que vai sair a resposta do DEA. Então, a resposta que o modelo de programação linear vai dar são os pesos, né, dos inputs e dos outputs. Lembrando que a gente está trabalhando com a forma dos multiplicadores. Então, o que ele vai trazer de resposta são os pesos. Então, esses pesos vão aparecer nesses quadrados amarelos. Bom, embaixo dos pesos, a gente vai ter os coeficientes da FO, os coeficientes da função objetivo. E isso aqui a gente vai preencher depois, né? Mas a função objetivo ela é composta pelas variáveis multiplicado pelos coeficientes. E aqui a gente vai colocar FO. Bom, o que é a função objetivo? Então a função objetivo é aquela função que eu vou maximizar ou minimizar. Então eu tenho que montar aqui no Excel essa função objetivo. Então a função objetivo vai ser o coeficiente da FO vezes a variável, mais o coeficiente da FO vezes a outra variável. O coeficiente da FO vezes a outra variável. E o último coeficiente da FO vezes a terceira e última variável, que é a U3. Então, é o coeficiente da FO vezes V1, coeficiente da FO vezes U1, o coeficiente da FO vezes U2 e o coeficiente da FO vezes U3. Lembrar que a gente vai preencher esses coeficientes daqui a pouco. Né? Por enquanto, só vão deixar o lugar para eles estarem. Bom, então, a gente já montou a FO, já montou as variáveis, agora a gente precisa montar as restrições. Vou colocar aqui embaixo as restrições. Vamos lembrar de quantas restrições a gente tem na DEA, né? Então, por isso que é legal vocês estarem com o modelinho aí em mãos, né, na hora de montar. Então, na DEA a gente tem, na forma dos multiplicadores, né, do modelo CCR, a gente tem uma restrição de linearização, e tem uma restrição para cada DMU, né, para cada unidade. Então, a gente vai colocar aqui, a gente vai copiar os dados e vai colar eles aqui. Então a gente vai ter uma restrição relacionada à linearização e uma restrição relacionada a cada DMU. Certo? Bom, vamos então entender um pouquinho melhor essas... vamos começar a montar as restrições. Né? Então aqui a gente vai colocar a restrição e aqui a gente vai colocar o termo independente. Bom, a gente está montando um modelo
orientado ao input. Então, no modelo orientado ao input, se vocês olharem a função objetivo, vocês vão ver que o que vai aparecer na função objetivo são só os pesos relacionados aos outputs. Então vão aparecer os pesos, vou pintar aqui de azul, vão aparecer os pesos 1, o 2 e o 3, mas não vai aparecer a variável V1. Então a gente vai colocar aqui um 0, porque ela não aparece na função objetivo. Então quem aparece na função objetivo é os pesos relacionados aos outputs. Só os pesos relacionados aos outputs, não os pesos relacionados aos inputs. Bom, o que a gente vai colocar aqui no azul? Né? Por que a gente pintou do azul? A gente vai colocar aqui, inicialmente, os pesos relacionados à variável n. Então, vou colocar aqui 56,7, 2 e 7,5. Por que inicialmente? Porque lembra que quando a gente está trabalhando com a DEA, a gente precisa rodar um modelo de programação linear para cada unidade. Um modelo de programação linear para cada DMU que a gente está analisando. E essa DMU que a gente roda o modelo de programação linear, a gente chama ela de DMU zero. Né? A gente está lá no modelinho de programação linear o termo zero. Só que a gente vai trocando. Então, cada vez que a gente roda o modelo, a gente tem que trocar. Então, esses valores em azul é justamente os valores relacionados a essa DMU zero que a gente vai trocar cada vez que a gente rodar o modelo de programação linear. E o que não está de azul, ele é fixo. Né? Então, ele não vai ser trocado. Bom, a restrição de linearização ela é justamente o contrário. Então, o que aparece na restrição de linearização é simplesmente o V. É simplesmente o que está relacionado ao input, né, ao peso do input. Então, o que vai aparecer aqui, né, já que a gente vai rodar primeiro o modelo relacionado ao item N, então a gente vai colocar aqui 436. E aqui a gente vai colocar 0. Então isso aqui é o que a gente vai trocar, né, de modelo em modelo. Bom, agora a gente vai montar as restrições. Né? Então, primeira restrição é que este aqui vezes esse, mais este aqui vezes esse, mais este aqui vezes esse, mais este aqui vezes esse, vai ter que ser igual a 1. Vou colocar aqui igual só para a gente lembrar a 1. Então vamos pegar termo independente esse aqui. Certo? Então é uma restrição do tipo igual, né? Então aqui está a restrição igual a 1. Então essa é a restrição de linearização. As restrições relacionadas às DMUs, né? Elas vão ser um pouquinho diferentes. Por quê? Porque o peso relacionado ao input, se vocês olharem aí na formulação básica do modelo CCR, vocês vão ver que ele aparece com negativo na frente. Então, isso é uma coisa importantíssima, né, que não pode ser esquecida, porque senão ferra todo o modelo. Então, menos esse vezes esse, e a partir daí é tudo mais. Mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Bom, aí a gente pode usar o Excel para a gente facilitar um pouco a nossa vida. Então,
Se vocês forem em cima das variáveis, das células referentes às variáveis amarelas, e apertarem o F4, tá? Vocês vão travar essas variáveis. Ou colocando o dólarzinho na frente delas, vocês vão travar elas. Então a gente vai travar as células referentes a B2, C2, D2 e E2. Dá um Enter. E aí a gente pega e puxa tudo para baixo. E aí a gente montou todas as equações, né? Essa primeira variável, essa primeira restrição de linearização é uma de igual, e essas é de menor ou igual. Então vamos colocar aqui só para a gente lembrar. E o termo independente aqui é 0. Bom, agora feito toda essa preparação, a gente pode montar o modelo. Então a gente vai lá em dados, né? Vamos abrir o solver. Então, primeira coisa, definir célula de destino. Definir célula de destino, a gente vai marcar a nossa FO. No caso aqui, eu fiz ela na célula B4. Aí a gente pode definir se a gente quer maximizar ou minimizar. Como é um modelo CCR orientado ao input, é um modelo de maximização. Então, deixa aí marcado a caixinha da maximização. Nas células variáveis, eu vou selecionar os quadradinhos amarelos, que é, como eu falei para vocês, é justamente aonde vai sair a resposta, né, do meu modelo. E aí, submeter as restrições, eu vou adicionar. E aí, eu vou colocar restrição G7 igual a I7. Ou eu posso simplesmente colocar aqui 1, né? Eu nem precisava ter aquilo. E aí adicionar. E eu posso selecionar todas essas restrições de uma vez, né? Porque elas são iguais. Então isso aqui menor ou igual a 0. Então, adicionar. Ok. Então, eu já tenho aqui as minhas restrições, a minha DMU e as minhas células variáveis. Bom, esse Excel que eu tenho aqui, infelizmente, ele é uma versão um pouco antiga, né? Então vocês talvez tenham uma versão um pouco mais nova. Aqui na minha versão eu tenho que ir aqui em opções e selecionar aqui, presumir modelo linear e presumir não negativos. Mas nas versões posteriores do Excel, vocês selecionam aí em modelo a ser rodado, vocês podem selecionar simplex, né, que aí já é um modelo de programação linear. Um detalhe que eu estou esquecendo. Eu tenho que adicionar o seguinte. Vamos adicionar mais uma restrição. Eu vou selecionar todas as células amarelas e vou fazer ela ser maior ou igual àquele valor não arquimediano, ou seja, que é aquele valor infinitamente próximo de zero, mas que não é zero. Então, como o valor arquimediano é um valor teórico, eu vou colocar aqui um valor bem próximo de zero e dar OK. Então, acredito que já está tudo certo, já está montado o modelo, e vou dar aqui o meu resolver. Então, o solver encontrou uma solução. Então, todas as variáveis foram atendidas, né? Eu vou colocar aqui embaixo a minha resposta, né? Então eu vou selecionar. Eu vou colocar aqui o meu valor N. E vou colocar aqui primeiro a eficiência. E vou colocar aqui os valores dos pesos. Então, o valor do peso eu tenho aqui. E a eficiência eu tenho ela aqui. Valor especial, valores. Então, o nível de eficiência desse ator N é 0,10. E os pesos é este aqui. Eu vou colocar aqui para aparecer no formato de número, né, só para vocês terem uma ideia melhor. Então, basicamente, o que ele fez foi o seguinte.
ele deu peso zero, não deu peso exatamente zero, mas ele deu peso muito próximo de zero, né, para as variáveis o 1 e o 3, né, e concentrou todo o peso na variável o 2. Então ele, vamos dizer assim, o que é mais vantajoso para esse ator N é concentrar todo o seu peso na variável conhecimento. Mas mesmo assim, mesmo com esse conjunto de pesos que é o mais vantajoso para ele, ainda assim ele atingiu uma eficiência muito ruim, né, de 0,10. Bom, aí como é que eu troco agora, né? Então vamos trocar aqui. Então eu vou pegar, colar esse aqui, né, da variável A1, e vou colar esses aqui, né, relacionado também a DMU A1. Então eu colo os outputs aqui na função, nos coeficientes da FO, e colo o input aqui na restrição relacionada à linearização. E aí eu vou pegar de novo e vou lá no solver. Eu não preciso mexer em mais nada, já está tudo aí bonitinho, as restrições, as variáveis. E vou clicar aqui em resolver. Então ele achou a solução, 0,22. Então eu colo, não é preciso colar especial, senão ele vai colar as fórmulas e colo aqui as variáveis. E aí olha só que interessante, né? Eu vou de novo aqui ajustar o Excel para aparecer no formato de número. E agora ele concentrou todo o peso dele na variável 3, né, que é a variável relacionada à satisfação, né, e deu peso zero para a variável 1 e o 2, né, e deu 0,22. E assim eu vou fazendo para rodar para todos os modelos. Né? Então eu colo aqui, Um detalhe que infelizmente não tem muito como evitar é que eu tenho que rodar um modelo de programação linear para cada DMU. Então para 3, está aqui, né, 0,16. E esses coeficientes aqui. E assim eu vou fazendo até a variável 9. Vamos agora para a terceira, para A3. Vamos resolver o solver. 0,75. Então é o que deu por enquanto é o que ficou mais próximo aí da fronteira. O que a gente está vendo de padrão até agora, né? Vamos até ajustar aqui, né? Todos os valores. É que dessas 4 primeiras unidades que a gente rodou, as unidades concentraram o seu peso ou na variável conhecimento ou na variável satisfação. Né? Então o N e o A2 concentraram na variável conhecimento e o A1 e o A3 na variável satisfação. Então isso já é uma maneira de você clusterizar, por exemplo. A gente já pode dizer, por exemplo, que o N e o A2 têm alguma coisa em comum, e o A1 e o A3 têm alguma coisa em comum também. Vamos agora para o A4. Então é um procedimento um pouco chato, né, fazer isso, mas no Excel ou em qualquer outro software, né, eu posso
automatizar, né? Eu posso fazer algumas macros que automatizem. Mas por enquanto a gente vai aprender a rodar na mão. Então, continua esse mesmo padrãozinho. O A5, né? Vou digitar, talvez seja mais rápido. 500, 35, 0,8 e 3,5. Vamos lá no dados, solver, resolver. E finalmente a gente achou o nosso eficiente. Então, toda vez que a gente roda um modelo DEA, pelo menos uma das unidades ela está na fronteira. Pelo menos uma, né? Então, no nosso caso, é a variável A5, né? É interessante, né, que o A5, como eu falei para vocês, é o que tem os menores valores sociais, né? Então tem o menor nível de renda, o menor nível de conhecimento e o menor nível de satisfação, mas ao mesmo tempo ele tem também o menor nível de renda. Então ele tem um baixo input e baixos outputs, então ele é desses aqui o que atingiu o maior nível de eficiência. Então ele, por enquanto, é o nosso benchmark. Vamos ver se tem mais algum. Então vamos para o A6. Então A6, 3.000, né? Já tem um nível bem maior de renda. E 48,5, 1,2 e 6,5. Vamos lá em dados. Resolver. 0,30. Bem menor. E os três últimos, o A7, 4,200, 52, 1,7 e 6. Zero 25. Vamos ao A8, 1780, 50,6, 1 e 3. E para finalizar, vamos ao A9. 7.000, 59, 1,5 e 9. Então, 0,18. Então, com isso a gente acabou de rodar este problema e chegamos a esta solução, né, que o único benchmark que a gente tem, né, o único modelo eficiente é o A5. Vamos entender os pesos aqui, vamos transformar todo mundo em número, colocar mais algumas casas. Então, ele sempre vai dar algum peso aqui para o input, né, porque é um input único, né, mas a gente vê que em alguns casos só deu input para o peso concentrou todo o peso na questão da eficiência, do conhecimento. Em alguns casos concentrou todo o peso na questão da satisfação. Em outros casos, por exemplo, aqui no A3, no A5 e no A6, concentrou, no caso do A5 e do A8, concentrou todo o peso na variável de expectativa de vida. Bom, a gente não consegue fazer uma interpretação muito adequada desses pesos, né?
mas a gente pode calcular aquilo que a gente chama da contribuição relativa. Então vamos aprender a fazer essa contribuição relativa. Então, a gente tem a contribuição relativa do output 1, contribuição relativa do output 2 e a contribuição relativa do output 3. Não faz sentido eu calcular a contribuição relativa do input, porque ela vai ser 100% para todos os casos, porque eu tenho um input único. Né? Mas a contribuição relativa é o seguinte. Eu simplesmente vou pegar a variável, ou melhor, eu vou pegar o peso vezes a variável, dividida pelo valor do output virtual, ou seja, dividida pelo valor desse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, a variável vezes o seu peso dividido pelo output virtual. Vamos travar algumas variáveis para a gente poder puxar, né? Então eu quero travar aqui porque a hora que eu puxar para o lado eu não quero que arraste as colunas. Então eu vou colocar um dólarzinho na frente do D, do C, do E. E vamos puxar. Vamos ver. Então tá ok, né? Puxou E20 D8, então tá certinho. E vamos aqui colocar um percentual. Então, como eu tinha falado para vocês, praticamente todo o peso foi concentrado no output 2. E no caso do A1, todo o peso no output 3, output 2, output 3. Então, basicamente, ele trabalhou assim, concentrando todo o peso em algumas, em determinadas variáveis. Bom, então esse foi o modelinho inicial, né? É legal vocês tentarem agora implementar, verem se vocês chegam aos mesmos resultados, e ele vai servir de base para a gente ir adaptando para fazer os outros modelos. Então é isso aí, obrigado, até